Olá, conexões rotuladas e conexões engastadas. Nesse vídeo eu vou falar de aço pré-moldado e também concreto armado e como que funcionam essas ligações na prática, ok? Primeira coisa, existe muita gente que fala, solda que é uma ligação engastada. Não é o caso, ok? Ou parafusou é rotulado. Também não funciona assim, ok? É possível ligação soldada ou parafusada, tanto com rótula como com engaste, ok? Qual é a diferenciação principal? Bom, primeira coisa, essa imagem aqui tem ligações rotuladas. Então, esse pilar está ligado com essas vigas e essa estreliça aqui com rótulas, ok? Já aqui eu tenho um exemplo, né, um detalhe de uma ligação engastada, ok? Para demonstrar, tá? Nessa ligação rotulada, eu tenho 3 parafusos, ok? Nessa ligação engastada, eu tenho 4 parafusos, mais 4 do outro lado, 8, 16, 21 parafusos, ok? Entendeu? Essa é a primeira questão. Mesma coisa aqui agora. Essa ligação aqui é engastada ou rotulada? Vamos dizer, bom, encheram de solda ali até não poder mais, deve ser engastado. Não é. Por quê? Porque primeiro, o que é o engaste? O engaste é uma ligação capaz de suportar momento fletor. Ok? Essa que é a questão principal. E a pergunta é aqui. Onde em um perfil I, por exemplo, eu suporto momento fletor? Eu suporto momento fletor nas mesas, ok? Essa mesa não conecta a nenhuma outra região. Essa mesa para antes de chegar na ligação. Então, como as mesas não estão conectadas, eu não tenho o elemento que suporta momento fletor chegando na outra peça. Então, se eu impeço, eu não permito o elemento que faz a ligação ao momento fletor chegar na ligação, não tem como ter um momento fletor na ligação. Entendido? E agora, uma ligação soldada, tá? Esse amarelinho aqui é um exemplo de solda, ok? Esse é um exemplo, tá? Onde as mesas estão conectadas. Okay? Essas mesas estão conectadas, já vai garantir que essa viga consiga enviar momento flutor para esse pilar. Agora, esse pilar tem chapas de enrijecimento. Okay? Então, onde tem a mesa da viga, foi colocado chapas também. Essas chapas vão garantir que a carga que vem dessa viga vai conseguir chegar no pilar e transmitir aqui no pilar. Okay? E o pilar estando no eixo forte vai garantir que o pilar consiga suportar um momento flutor maior. Okay? Quanto maior a rigidez do pilar, mais momento ele vai conseguir suportar, a não ser que a ligação impeça. Ok? Entendido essa questão? Então, é perfeitamente possível a gente trabalhar com tanto ligação soldada quanto parafusada, engaste ou rótula. Okay? A diferença é o seguinte, uma ligação rotulada, ela só é capaz de suportar carga axial e carga cortante. Ok? No carga axial e cortante. Agora, uma ligação engastada, ela é capaz de suportar axial, cortante e momento. Se uma ligação precisa suportar 2 cargas, outra precisa suportar 3 cargas, e, para piorar, o momento flutor tende a ser a carga que mais onera as ligações, consequentemente, a principal diferenciação que a gente tem em uma ligação rotulada e uma ligação engastada é a quantidade de mão de obra e material que vai ser gasto na ligação. Por isso que eu demonstrei a diferença aqui. Por isso que essa ligação aqui com 3 parafusos é suficiente e por isso que essa ligação aqui com 21 parafusos é suficiente. Uma ligação engastada, mal ou bem, eu vou ter que transmitir muito mais cargas. Ok? E, consequentemente, ela tem que ser muito mais robusta. Essa é uma questão. Agora, a outra questão é, muitas vezes a gente acaba utilizando ligações parafusadas como rótula, porque uma ligação parafusada engastada tende a ser mais cara. Por qual motivo que uma ligação engastada com parafusos é mais cara? Porque para cada parafuso que eu coloco, eu tenho que furar a minha viga. Okay? Ou eu tenho que furar meu pilar, tenho que furar em algum ponto para passar o parafuso. Se eu furar aquela peça, ela vai perder resistência, então eu não vou conseguir um engaste perfeito, vou acabar sacrificando um pouquinho da resistência da seção. Se eu tenho que colocar vários parafusos, são muitos furos, e para piorar, se eu tenho que colocar vários parafusos e eu tenho que colocar uma outra chapa de ligação, eu acabo tendo um custo maior da estrutura. Porque até a montagem, colocar 21 parafusos é 7 vezes mais demorado do que colocar 3 parafusos. Ok? E por qual motivo que a ligação soldada tende a ser engastada? Não que ela é, mas ela tende a ser engastada porque a solda eu não estou removendo material, não, eu só estou adicionando material.
ok? Então, por mais que eu tenha que adicionar 3 vezes, 5 vezes mais material, eu só estou já adicionando material. Essa é uma questão. E a outra questão sobre ligação soldada é que boa parte do tempo de preparação de uma ligação soldada é colocar a superfície em posição. Depois, em si, a solda não é tão demorada. Então, o custo de fazer uma ligação soldada engastada não é muito maior do que fazer uma ligação rotulada soldada, ok? Agora, o custo de uma parafusada engastada é maior do que o custo de uma ligação engastada parafusada é maior que o custo de uma ligação rotulada parafusada. Entendido? Essa que é a principal questão, que tende a existir um engaste entre ligações soldadas e tende a existir uma rótula entre ligações parafusadas. Beleza? Agora, outra questão que a gente tem aqui. Lembra que a ideia base de que um engaste ele tem que suportar 3 cargas, enquanto uma rótula tem que suportar 2 cargas? Pois é. Quando você faz um projeto, depois você vai na obra e conversa com a ligação e fala, ó, é para você suportar só 2 cargas? Ou não, você tem que suportar as 3 cargas? Não. Tá? Nenhum engenheiro, espero, vai na obra e fica conversando com a solda, fica conversando com os parafusos. Ok? Ele só está lá, quando chegar uma carga ele vai suportar. Ok? Mas por que isso é importante? Porque a ligação não sabe se é rotulada ou engastada. Ela só vai se tornar engastada, primeira questão, se houver a capacidade de chegar no momento ali. Okay? Essa é a primeira questão. E qualquer ponto que, ou deformar, por exemplo, se eu faço uma ligação pesada para burro de uma viga chegando no eixo fraco de um pilar. Por mais que essa viga tenha a ligação tenha uma rigidez elevada, como o meu pilar vai deformar, aquela ligação nunca vai conseguir puxar o momento, porque ela vai ter que mandar o momento para o pilar, e o pilar está se recusando a passar o momento. Quando a viga tenta gerar um momento no pilar, ele deforma e não aceita o momento, ok? Então, não é porque você tenta uma ligação engastada que ela vai necessariamente existir. Você tem que ter uma estrutura com rigidez adequada para isso, ok? E ao contrário, a mesma coisa, se eu tiver uma viga incrivelmente rígida, ela vai ter uma inércia tão elevada que ela não vai deformar consideravelmente, então ela nunca vai tentar puxar o pilar, e o pilar nunca vai tentar resistir, e nunca vai surgir um momento flutuador da mesma maneira. Entendido? Então, eu tenho que ter uma estrutura com uma rigidez adequada entre os elementos. Ou seja, meu pilar e minha viga tem que ter rigidez similar. Se o pilar for muito menos rígido, ele não vai puxar momento nenhum. Se a viga for muito mais rígida, a mesma coisa, né? Até porque é a mesma coisa mesmo. E ao contrário, se eu tiver um pilar muito rígido e uma viga muito pouco rígida, aí sim vai ter um momento muito grande. Entendido? Essa que é a questão. E aí a questão mais padronização da estrutura, né? E otimização da estrutura. Ok? Agora, essa questão aqui principal. Imagina que eu faço uma ligação engastada. Ok? Ela não sabe que é engastada. Se ela falhar, como que ela vai falhar? Lembra a questão na parte de momentos que uma peça, se tentar for solicitada para momentos e ela não for capaz de solicitar, ela vai deformar? Pois é, o mesmo acontece numa escala menor numa ligação. Então, quando eu tenho uma ligação engastada e ela iniciar o princípio de falha, ela não vai só arrebentar e cair, não. O que vai acontecer é que ela vai perder a capacidade de suportar momentos, ok? E essa perda de capacidade de suportar momentos, claro, né? O momento que estava na ligação vai virar positivo na viga, vai modificar o comportamento, vai aumentar deformações, mas a ligação não falha em si, ok? Ela só transmite os esforços da ligação para outro ponto, ok? E esse princípio da ligação engastada começar a falhar e começar a plastificar e mandar a carga para outro ponto, a gente chama de redistribuição, ok? Então, o que vai acontecer? Lembrando, né? Ligação parafusada, 3 parafusos. Ligação engastada, 21 parafusos, ok? Esses 21 parafusos, eles vão começar, em vez de ter esses parafusos aqui de cima e de baixo, começar a suportar engaste, eles vão começar a querer suportar um pouco de cortante, um pouco de axial. E aí, esse ponto aqui da estrutura vai deixar de chegar no ponto de falha e vai mandar essa falha para outro ponto, ok? E só vai ocorrer uma falha mesmo quando esse ponto aqui tiver uma redistribuição tão elevada que basicamente ele está só com cortante, e a falha vai acabar quando todos os parafusos estão primariamente suportando cortante e axial. Ok? Entendeu essa questão? O mesmo vale para qualquer elemento. Beleza? Se você tem uma peça de concreto armado e você coloca, imagina uma viga de concreto armado, ela tem negativos. Se, digamos, ela tem negativos de ligação ao pilar, né? O pilar tem uma rigidez adequada, a viga talvez não, ou mesmo que a viga tenha, ainda vai ter um certo negativo, ela vai precisar de armadura negativa. O que acontece se você não colocar armadura negativa? Ela arrebenta? Não. Ela só plastifica, ela só redistribui.
ok? Só que no concreto armado a gente tem uma pequena questão. A questão é que o concreto armado, eu não tenho o concreto para resistir compressão e o aço para resistir tração e puramente simplesmente isso. Não. Eu tenho concreto para resistir compressão, o aço para resistir tração e o concreto também para proteger o aço de corrosão. Ok? Então, o que vai acontecer é que se a minha armadura começar a plastificar e ela plastificar excessivamente, o que vai acontecer numa redistribuição muito pesada, consequentemente, o aço vai deformar muito, o meu concreto na região tracionada vai deformar muito, e como o concreto tracionado não resiste muita tração e ele não aceita deformações consideráveis, vai dar uma fissuração pesada naquela região. A gente tem limites de fissuração justamente por causa disso. Entendido essa questão? Consequentemente, uma ligação rotulada dentro de uma obra de concreto armado basicamente, ela é muito fora do que a gente deve trabalhar, ok? Ela tende a gerar patologias e reduzir a durabilidade porque ela facilita a corrosão do negativo. E claro, né? Se eu já tenho, eu redistribuo no meu modelo, tá? Porque é sempre no modelo que a gente redistribui. O meu aço vai começar a plastificar. Se a viga começar a fissurar, a longo prazo vai chegar ar em contato com o meu aço e ele vai começar a corroer. Eu já tinha menos aço que eu deveria, porque eu apliquei uma redistribuição. Redistribuição é quando você coloca menos aço que deveria. Se eu tenho uma viga de 4 parafusos e eu coloco só 2, ela não vai conseguir suportar o momento e vai ter uma redistribuição. O mesmo vale nesse caso. O aço vai fissurar, tá? O concreto vai fissurar, vai chegar no aço, o aço vai corroer, vai perder seção e vai redistribuir mais. E a gente entra num círculo vicioso, que quanto mais a estrutura fissura, mais o aço corrói, menos aço eu tenho, mais estrutura fissura, menos aço eu tenho e vai ficar uma bola de neve. E aí pode gerar realmente uma rótula e é um problema grave. Entendido? Agora a questão é, beleza, não, mas eu vou usar rótula, não me importo com a durabilidade da obra. A gente tem uma outra questão. A maior parte das obras de concreto armado, aí até 8 pavimentos, e até obras maiores, né? Pode chegar a prédios de 20 andares assim, tá? Mas a questão é, praticamente toda obra aí até 8 pavimentos só se suporta contra as cargas de vento pelas ligações entre o pilar e a viga, ok? Pelo engaste entre o pilar e a viga. É isso que garante que a estrutura vai suportar cargas de vento e isso que garante que a estrutura como um todo está travada. Eu até tenho um vídeo meu sobre travamento, recomendo que depois você assista. Mas a questão é, se for uma estrutura sofrer muitas rótulas, ela vai perder totalmente a capacidade de suportar as cargas de vento, ok? Então, consequentemente, tem que ter muito cuidado nisso aí. Tanto é que a gente vai olhar estruturas metálicas, geralmente elas têm contraventamentos bem mais complexos, né, em barras em X ou em barras rígidas, né, nas diagonais, né, uma treliça na vertical para suportar cargas de vento, entre outros fatores, porque compensa colocar esses elementos adicionais em troca de usar uma ligação rotulada para economizar parafusos e montagem, ok? E por final, pré-moldado vale a mesma coisa. Isso aqui é um corte, claro, deitado de um pilar pré-moldado, ok? O que a gente consegue ver aqui é o seguinte, tem barras de espera aqui. E essas barras tendem a ser barras de diâmetro considerável. O que eu estou falando de diâmetro considerável? Bom, em um galpão, digamos de 15, 20 ou 30 metros, a gente está falando de barras que vai começar na pior das hipóteses aí, uma barra de 5 oitavos, uma barra de 3 quartos. Já tive que fazer galpões aí com barra de 1,5 polegada de chumbador. Ok? 1,5 polegada são 38 milímetros. Ok? 38 milímetros, a gente ter uma ideia, é uma barra que vai pesar aí na ordem de 9 kg por metro. Ok? É uma barra bem pesada. E a questão é, na hora da montagem do galpão, como vai ter 2 parafusos em cada pilar, a tesoura vai ter que encaixar em 2 furos. E para encaixar em 2 furos é bem mais complicado para encaixar em um só furo. Então, por que toda empresa de pré-moldado coloca 2 parafusos ali? Por que eles não fazem só um parafuso para facilitar a execução? Por que não colocam um parafuso de 1 polegada em vez de 2 parafusos de 5 oitavos? Porque, se for colocado apenas um parafuso, você não tem distância, ok? Que é a questão principal. O que é cortante? Força. O que é axial? Força. O que é momento? Força vezes distância, ok? Então, o momento fletor da ligação, que é o nosso engaste, só é possível de fazer ligação tendo uma distância considerável. Por isso que esses parafusos aqui estão afastados. E por isso que a cabeça de um pilar de um galpão de concreto pré-moldado é tão maior. Por isso que eu não posso fazer um pilar de 35 e morrer lá em 5,35. Por isso que ele aumenta está para 1 metro de largura bem no topo. Por isso que tem aquela cabeça gigante. Porque ali eu estou aumentando a rigidez da ligação até um ponto que
ela consegue transmitir momentos, ok? Quanto maior a rigidez naquele ponto, maior a transmissão de momentos. É por isso também que em um reservatório é usado míssulas de concreto, para aumentar a rigidez e aumentar o negativo, ok? E a questão que a gente tem que lembrar também sempre é que quanto mais você aumenta o negativo, mais você reduz o positivo. Entendeu? Então é aí que está o brilho do engaste, que ele permite reduzir positivos e ele permite uma economia na estrutura, ok? Claro, a ligação engastada parafusada tem o problema que ela vai aumentar o custo, então no caso de uma estrutura metálica, realmente a gente estuda se é mais barato fazer um perfil mais pesado ou uma ligação mais pesada, ok? Daí é uma questão de escolha e de otimização. Agora, numa estrutura de concreto armado, como o engaste é muito barato, se faz ligação engastada. Em uma estrutura soldada, como a solda é muito barata em si, se faz geralmente ligação engastada com solda, ok? Então, essa que é a questão principal. Mas, claro, também lembrando, né, que não é porque a ligação em si permite engaste que vai existir engaste, porque pode acontecer fatores que impedem isso. Ou a gente tem uma questão na estrutura metálica que, como a gente pode fazer uma solidarização dela com uma laje de concreto, por exemplo, eu posso usar o concreto que vai ficar em cima dela como reforço positivo, né? Eu posso considerar que a minha viga resiste muito mais porque ela tem concreto para auxiliar em cima. Então, consequentemente, uma rótula pode ajudar, ou pode não economizar, uma rótula pode não gastar mais, no caso de uma ligação, porque a viga tem uma capacidade de suporte ao momento positivo muito maior que o negativo, beleza? Agora, em obras que não tem laje, como galpões e tudo mais, uma ligação engastada pode economizar muito e a maioria dos casos onde você vê operador de software reclamando que a estrutura está superdimensionada, pode ser ou por uma ligação, se for um galpão, é um galpão que tem uma cobertura que tem uma rótula, ok? E a cobertura na rótula estraga a estrutura, ou alternativamente é, digamos, uma obra onde a estrutura tem alguma falha que foi deixado passar, como por exemplo é o caso que eu falei de uma viga de baixa inércia que está gerando um momento de fator muito alto no pilar. E aí essa viga de baixa inércia gera um momento de fator muito alto no concreto armado e a solução não é rótula, a solução é usar uma viga de inércia adequada, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.